Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins e hoje nós vamos mais um vídeo aí de geografia, terminar aí aquele assunto sobre globalização. Então, a globalização nos seus processos de interação, né? Então, tem um vídeo anterior a esse, né, que fala do contexto da evolução histórica da globalização, e hoje a gente vai falar de algumas nuances aí que existem dentro da globalização, né? A perspectiva das multinacionais e também aí desse processo da integração econômica, né, propriamente dito. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar, e aqui, né, olha só. Então, globalização, vamos relembrar aí, caracterizada pela integração entre pessoas, empresas e países. Então, consumimos produtos provenientes de vários países, o comércio é o grande motor da globalização, as notícias, né, comunicação, transporte é o que movimenta essa interação entre os territórios. Então, notícias de outros países são vinculadas quase que instantaneamente. Na verdade, hoje as pessoas, né, que têm aí um celular conectado à internet, né, um aparelho telefônico conectado à internet, muitas vezes promovem notícias de uma forma muito mais rápida que até os próprios meios de comunicação. Então, muitos problemas econômicos de outros países influenciam diretamente a vida global, né, a saúde econômica do mundo. A gente pode perceber isso nas crises econômicas que afetam as grandes potências. A economia atual ela é globalizada, principalmente por causa aí da evolução dos meios de transporte e comunicação. Então, as atividades produtivas, fluxos de informação, capitais e mercadorias e consumo de mercadorias e serviços. Tudo isso em escala global. Como a gente já tinha comentado na aula anterior, que você, aí de onde você está, você pode simplesmente comprar um produto de qualquer lugar do mundo, vai receber esse produto, você paga com cartão de crédito, você não sabe de onde, muitas vezes, né, de onde o produto veio, onde ele foi produzido, simplesmente você acessa a internet e faz a sua compra. E aí a gente tem o fortalecimento das redes, né? Então, a terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, criou essa promoção aí da base tecnológica, o que acelerou a globalização. Por isso que tem muitos teóricos que indicam a globalização nessa perspectiva aí do fim do século XX, início do século XXI, né? Fim da Guerra Fria, que teve esse ímpeto aí da revolução técnico-científica. Justamente por causa dessa evolução tecnológica, né? A popularização da internet, então, representada pela transmissão de imagens e informações em tempo real e pela maior facilidade de deslocamento concreto de pessoas e mercadorias. Isso foi possível com a promoção, com a criação dessa rede mundial de comunicação, de telecomunicações. Então, nesse exato momento, deve ter pelo menos um satélite passando em cima de você lá nas mais elevadas camadas da atmosfera, né? Então, isso foi possível com a criação de uma rede mundial de telecomunicações e com o desenvolvimento de meios de transporte cada vez mais eficientes. Então, hoje, as telecomunicações, elas são ao vivo, né? E isso acelera muito o processo. Então, as redes interligam e estruturam relações entre diversos pontos do mundo, você está conectado. Por isso que a globalização está em todos os lugares. Lembrando que um lugar, ele é efetivamente um lugar a partir do momento que você está no espaço, né? Então, a globalização está em todos os lugares, mas nem todos os lugares são globalizados. Tudo vai depender do nível de interesse dessas redes se estruturarem nos locais. Circulação de mercadorias, capitais e pessoas determinam essa globalização de cada espaço. Então, tem locais que não têm essa circulação de mercadorias, capitais e pessoas a nível global. Você pega o próprio Brasil, tem várias cidades que elas são isoladas. Então, você tem cidades isoladas, principalmente no interior do Brasil, a Amazônia, Sertão Nordestino, Centro-Oeste, você ainda tem muitas cidades que são isoladas, que não tem essa conectividade. Então, esses locais, eles não são globalizados. Se você pega, por exemplo, um avião de outro país vindo para o Brasil, você sabe basicamente onde você vai
aterrissar no Brasil. Então você não vai descer em qualquer cidade no Brasil, mesmo que essa cidade seja a cidade mais próxima do lugar que você está vindo. Então voos internacionais geralmente têm um padrão, e eles vão sempre para os mesmos locais. Apesar de a gente ter aeroporto internacional aí em várias cidades do Brasil, né, nem todos os aeroportos são realmente internacionais, né, no que se refere à conexão. Por quê? Precisa ter o interesse da formação, da estruturação de uma rede global naquele local, né? E aí tudo vai depender do quê? Das demandas. Então, em cada etapa de desenvolvimento industrial, estruturam-se diferentes redes. Aí você teve, primeiramente, né, desde a máquina a vapor, né, desenvolvimento dos trens, você começa a ter a construção das redes viárias ou de transporte. Aí depois das linhas férreas, as rodovias, né, então o trem, depois o automóvel, concretizou isso daí. A rede elétrica, que veio com a segunda revolução industrial e permitiu o deslocamento das indústrias no espaço, que antes era uma coisa muito limitada às áreas de mineração de carvão, né, que era a principal fonte de energia das indústrias. Rede de comunicação por satélite, que a gente já pega século XX, Guerra Fria, aquele link todo ali da corrida aeroespacial. Redes de cabo de fibra óptica, que acelerou, tornou possível o deslocamento de informações numa escala cada vez maior, né? Que é produto da terceira revolução industrial. Aí, redes de produção de empresas multinacionais, e isso vem se tornando cada vez maior, né? As redes de empresas multinacionais. Rede de circulação de capitais entre bolsas e valores. E aqui a gente vê a fluidez do capital, né, nas bolsas de valores. Então, o capital é muito fluido, ele é muito volátil. Então, num dia, uma empresa pode valer milhões, no outro dia ela pode estar ali valendo praticamente nada, né? Então, a gente tem esses parâmetros. As informações de capitais são transmitidas por um fluxo virtual, que é a rede de comunicação, a internet. Não vemos a informação e o capital circulando de um lugar para o outro. Então, é uma coisa instantânea, né? Aqui para a gente ter uma ideia, ó, dos cabos de fibra óptica submarinos que cruzaram os oceanos de tal forma a implementar essas comunicações de forma mais intensivas, né? E ali você percebe, por exemplo, é um conjunto de cabeamentos entre Estados Unidos e Europa é muito mais efetivos, né? Justamente porque é onde ocorre a centralidade das multinacionais, né? O Japão também, com um grande destaque aí. É claro que isso daqui, esse mapa está defasado, né? Então você tem um número ainda maior de conectividades implementadas por meio dessa tecnologia. Aí vamos pegar aqui um exemplo de globalização que se refere às multinacionais. E vamos usar a bola de futebol. Então veja só, a bola de futebol, marca de uma empresa alemã, aí você já está pensando, né, qual a empresa. A fábrica dessa bola alemã fica no Paquistão. E essa bola, ela é vendida para outros países, como por exemplo o Brasil. Só que o Brasil, olha só, a empresa que traz a bola para o Brasil não é brasileira, é uma empresa estadunidense, que é uma empresa de importação. Você mesmo pode, pela rede de informática, abrir uma empresa de importação, né? Basta você pesquisar o desenvolvimento de uma empresa de importação. Mas geralmente é o que acontece, né? Então, a empresa alemã produziu no Paquistão, foi comprado pelo Brasil, mas intermediado por uma empresa estadunidense. Então, implantar sistemas de produção que interligam países, as multinacionais buscam ampliar seus lucros. Por isso, a bola é fabricada no Paquistão, onde a mão de obra é barata. Se o custo da mão de obra no Paquistão torna-se mais caro, a empresa procurará outro lugar para se instalar, onde a mão de obra seja mais barata. Então, é como se os países fossem deliberadamente prostitutos tentando vender o seu corpo. E tem ali poucos clientes, e aí você tem que oferecer o que você tem de melhor para atrair aquele cliente em potencial, porque cada cliente quer alguma coisa. Tem cliente que quer mão de obra barata, tem cliente que quer matéria-prima, tem cliente que quer
fontes de energia, tem cliente que quer legislações trabalhistas e ambientais flexíveis e cada país oferece um ponto desse. E aí a empresa decide, então, se vincular àquele país ou não. E a partir do momento que ela viu que o uso já não, daquele país já não satisfaz mais suas necessidades, ela vai procurar outro. Aqui outro exemplo, olha só, fabricação em escala global. Mais de 70% das partes que compõem o Boeing 787 são produzidas fora dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Boeing é uma das maiores empresas de aviação do mundo. Então, por empresas de 8 países, olha só, 70% do principal avião da Boeing é produzido em 8 países diferentes. Então, veja onde são feitas. Aí você tem a fuselagem frontal, fuselagem traseira e estabilizador vertical, são produzidos nos Estados Unidos. Aí você tem inúmeras outras peças que são produzidas em outros países. Então você tem, ó, Japão, que faz as asas e a fuselagem intermediária frontal, o Reino Unido, que faz as turbinas e o trem de pouso, a Itália, que faz a fuselagem central, estabilizador horizontal, o Canadá, que faz ali o compartimento frontal do trem de pouso. Então, um faz o trem de pouso, o outro faz o compartimento do trem de pouso. A França, que faz a cápsula das turbinas. A Inglaterra faz a turbina e a França a cápsula da turbina. A Austrália, que faz os flaps, né, que é como se fosse o freio ali do avião. Coreia do Sul faz... Cadê o nome das peças? Deve estar aqui. Porta de entrada dos passageiros. E a Suécia faz... A Suécia é esse aqui, ó, fuselagem traseira. Mas, enfim, o que a gente tem como ideia? De que a globalização é exatamente esse implemento de ações das multinacionais sobre os espaços, sobre os territórios. Então, o que essa multinacional fez? Ela montou uma rede. Então, é um território em rede que sobrepõe os territórios nacionais. Aí as novas tecnologias que aprimoram isso, porque como é que uma empresa consegue se distribuir de forma tão ampla, né? Você aí, não conseguindo limpar a sua casa, que uma empresa consegue produzir um avião em 9 países diferentes. Olha só, a capacidade de gerenciamento hoje é um dos principais pontos das grandes empresas, né? Então, no mundo atual, o desenvolvimento tecnológico, fator determinante na competitividade internacional de uma empresa e mesmo de um país. Então, o ativo mais caro hoje do mundo é a informação, é o conhecimento, que remete ao desenvolvimento exatamente do quê? Da tecnologia. Então, empresas tecnológicas são empresas que estão cada vez alçando aí patamares maiores. Você pega, por exemplo, o homem mais rico do mundo hoje, que é o Bezos, né? O dono e fundador ali da Amazon. A Amazon é uma loja. O que ela usou de diferencial? Desenvolvimento tecnológico para promover as suas ações de venda. Então, lá, nas áreas de eletrônica, microeletrônica, robótica, informática, biotecnologia e telecomunicações. Então, quem está fora disso, né, quem quer ter grandes processos, vender em grande escala e está fora disso, nunca vai alcançar um nível mediano. Então, lá, difundiu-se por todos os setores econômicos, destacando-se o da indústria e de serviços. É aquilo que eu falei, você quer comprar, hoje é muito prático você comprar pela internet. Então, você consegue pesquisar preço, comparar marcas, ver opiniões, coisa que você não faz numa loja. Então, a possibilidade que a tecnologia trouxe para as pessoas tornou muito mais prático, né, esse desenvolvimento. Então, o avanço tecnológico possibilitam criar produtos, renovar produtos, transformar os processos de fabricação, modificar técnicas de administração industrial. Exigem investimentos elevados em pesquisa e desenvolvimento, sendo fortemente concentrados nos países desenvolvidos. E aí é o grande diferencial hoje dos países ricos e países pobres. E, em todos os sentidos, não só financeiro, né, mas de desenvolvimento. Os países desenvolvidos são exatamente os países que dominam a informação, a capacidade de evolução tecnológica. E aí tudo que era empresa, indústria de produção grosseira, né, de produtos de bem de consumo com pouca tecnologia, foi sendo repassada para os países emergentes.
que ofereciam lá os seus benefícios, seus atributos, seus dotes, né? Matéria-prima, mão de obra, energia, leis flexíveis. Então surgiu uma nova classe de países, são os emergentes, em função desse processo da globalização. Então, surgimento de novos materiais produzidos em laboratórios, como por exemplo a fibra óptica, que é o grande propulsor aí da comunicação do século XXI, né? E a gente tem sempre essa evolução. Aí, veja só, um mapa aí de investimento e pesquisa e desenvolvimento. A mesma situação. Quem mais investe em pesquisa e desenvolvimento geralmente são os países que se destacam em relação aos demais. Estados Unidos e Europa, além do Japão e Coreia do Sul, né, se destacam de forma excepcional em relação ao restante do mundo. Então, daí não dá para a gente contestar essa capacidade evolutiva, né, que é justamente de colocar dinheiro nessas áreas de desenvolvimento, né, dos ativos mais valiosos, que é a informação. E aí a gente tem também aquela perspectiva de conectividade, né, de interatividade, não só no meio virtual, mas também no meio físico, porque você compra pelo meio virtual, mas precisa de um meio físico para essa compra chegar até você, que são as redes de transporte. Então, aquilo que eu falei, tem muitas cidades no Brasil que elas estão literalmente isoladas. Por quê? Porque não tem uma conectividade física. Se não tem conectividade física, a conectividade virtual se torna ainda mais difícil. Porque para você ter uma rede de internet funcionando e funcionando bem, você precisa de equipamentos físicos, você precisa de componentes físicos, como torres, linhas de transmissão, cabos. Então, tudo isso significa que é necessário construir uma rede física para sobrepor uma rede virtual. Então, isso faz com que países mais desenvolvidos tenham maior ganho de investimentos internacionais, porque eles respondem de uma forma melhor, mais intensa, às ações, às perspectivas do mundo, de entrada, saída, de fluidez dos fluxos. Então, a gente tem a ideia de fluxos, que são as mercadorias, os capitais, as pessoas, mas para tudo isso se locomover de forma satisfatória, precisa do quê? De fixos. Aeroportos, portos, estradas, redes de transmissão, energia. Então, tudo isso daí vai compor, né, essa ideia. Então, sob a velocidade do capital. Então, o capital se torna veloz quando você tem essas formações de redes. Aí, ao diminuir o tempo de acesso aos lugares e ao reduzir a distância da Terra, interfere-se no modo de como as pessoas trabalham, deslocam-se, comunicam-se, compram, divertem-se. Então, antes você tinha que ter tudo isso no mesmo local para você ter uso de todos esses elementos aí. Hoje não. Hoje você pode sentar aí na sua casa, em qualquer lugar do mundo e trabalhar para uma empresa multinacional que às vezes nem tem sede no país onde você está. Justamente por causa dessa velocidade do capital. Então, as alterações das noções de tempo e espaço. Consequência para a vida na sociedade. A gente anda mais estressado, né? Justamente por causa da aceleração. Busca desenfreada por consumo. Porque, assim, quando você compra pela internet, você não tem um parâmetro fixo de quanto você realmente está gastando, porque você não vê o dinheiro saindo da sua mão. Então, dá uma impressão de que não está gastando tanto. Você enche o carrinho, às vezes, ali de compra, né? E quando você vai ver, você fala, nossa, deu tudo isso, né? Não sei se você já fez isso, mas eu acho que todo mundo já deve ter feito isso, né? De encher o carrinho, de entrar numa loja virtual, encher o carrinho de compra e nem se dá conta do valor total. Aí quando você vai analisar o valor total, você até se assusta, né? Aí você fala, não, vou levar só algumas coisas. Aí tira. Ficou ali os principais, você compra. Só que em menos de um mês você está fazendo novas compras e aí isso vai sendo estimulado, né? A pressões do trabalho e ambiente mais competitivo, justamente porque o bom profissional hoje não está mais restrito ao espaço que ele se localiza. Então, um bom profissional ele pode ser contratado por qualquer empresa do mundo. O seu currículo, se ele está na internet, ele pode ser visualizado pelo mundo todo. Então, você não concorre mais só com seus pares ali. Você concorre com
a sociedade global hoje. A sensação trazida por essas modificações é de que o mundo ficou menor porque se gasta bem menos tempo para percorrê-lo. Então lá, o dinheiro via satélite. Negócios são fechados num país e abertos em outros em segundos, movimentando-se bilhões de dólares. Você pode, por exemplo, também comprar ações de empresas em bolsas de valores do mundo todo, Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, não importa, aqui do Brasil você consegue fazer essas negociações. E é da mesma forma as empresas que saem e entram num país de forma muito facilitada. Sem contar que hoje em dia as empresas virtuais também têm crescido muito. Que você não precisa mais de uma base fixa, né? Há exemplo aí da Amazon. Aqui no Brasil, o Mercado Livre e tantas outras empresas que estão investindo nisso. Então, assim, é uma perspectiva de volatilidade cada vez maior. E isso gera insegurança também, né? Então, os governos eles têm que se preparar para isso. Aí, as transacionais, principal força da globalização. Então, sem as transacionais, a gente não teria uma globalização tão eficiente, tão efetiva, né? Papel importante do comando da economia mundial, a capacidade financeira dessas empresas é muito maior que a dos países, né? Então, os países eles estão ficando para trás. E aí, esses investimentos podem afetar a economia e a sociedade em diferentes lugares do mundo. Porque se você tem um país cujo o PIB dele é inferior ao lucro da empresa que está entrando nele, veja a proporção, né? Aquela empresa ela tem uma capacidade econômica superior a um país. E se esse país recebe aquela empresa, ele acaba ficando dependente financeiramente daquela empresa. E aquela empresa usa aquele país para definir os seus interesses, até o momento que ela acha aceitável. Depois ela vai embora. Então, veja só, responsáveis por grande parte do comércio internacional, importantes no desenvolvimento de novas tecnologias, muitas possuem filiais em praticamente todos os países, compram empresas menores em muitos países, principalmente subdesenvolvidos, para eliminar a concorrência, né? Então, isso daqui também você já está entendendo o quê? Um pouco do contexto do neoliberalismo. E não adianta você pensar que o capitalismo ele consegue se regular sozinho. Na verdade, o capitalismo ele se regula por quem tem maior poder econômico. Então, essas perspectivas econômicas elas são definidas pelo interesse do capital. Não é por uma condição de livre concorrência. Por quê? No livre mercado, não existe livre concorrência. Quem vai estabelecer a concorrência é quem tem maior poder de compra. E se você tem uma empresa que supera todas as outras, o que essa empresa vai fazer? Ela vai simplesmente liberar a concorrência só porque ela é adepta ao livre mercado, à livre concorrência? Não, ela vai engolir a concorrência para ela ter o lucro somente para ela. Então é muito fantasioso. Se você acredita que o capitalismo, o neoliberalismo, ele consegue se regular por si só e nunca vai existir um monopólio estrutural, você também acredita no comunismo. Porque são duas coisas que estão além da capacidade humana. Porque se você for um grande empresário, você for um grande gerenciador, você tem que demonstrar lucros para a sua empresa crescer, para ter mais sócios, para ter investimento. E aí, se você abre mão de uma fatia de mercado em nome do bem da sociedade, você vai perder investimentos. Então, aquela empresa, hoje a ideia é agressividade. Então, você não vai ficar dispensando serviço, deixando de vender um produto, para que o seu concorrente pegue o serviço ou venda o produto dele. Você vai tentar absorver todo o mercado, vai tentar inserir todo o seu produto no mercado. Essa é a lógica do neoliberalismo, do sistema capitalista. Então, não pense nas borboletas e nos pássaros cantando. Isso não existe na situação específica da globalização e do comércio global. Então, a maioria das sedes dessas empresas está situada nos países desenvolvidos. Porque se o mercado se regulasse por si só, essas empresas não teriam saído dos seus países desenvolvidos para implementar a linha de produção nos países subdesenvolvidos. Então, elas iam simplesmente emprestar sua tecnologia
vender a um preço acessível para que as empresas nacionais do mundo subdesenvolvido pudessem se evoluir. Mas isso não aconteceu, nem vai acontecer. Então lá, os países desenvolvidos é o destino de boa parte do lucro transferido pelas filiais, onde ocorrem as grandes decisões sobre os investimentos e onde estão situados os centros de pesquisa para desenvolvimento de tecnologia. Então, muitas vezes, o conselho deliberativo de uma multinacional nunca visitou um país que tem lá uma filial. Então, eles mandam uma filial para um país em cima de relatórios, de dados, de estatísticas, de informação. Eles não vão até um país subdesenvolvido visitar aquele país para ver se aquele país tem condições de receber uma filial da sua empresa. Não, eles fazem leitura de relatório, pegam ali comprovações matemáticas e vê se aquele país dá ou não lucro. Aí põe a sua filial lá. Então é nessa ideia que você precisa pensar, certo? Então, vamos lá. As empresas multinacionais utilizam infraestrutura técnica para organizar a rede de produção e distribuição de mercadorias, de circulação de informações, capitais, serviços e pessoas ao redor do mundo. Tá claro aí, né? A infraestrutura técnica, que eu falei, a base fixa, física, para dar suporte aos fluxos de interação. Então, a infraestrutura técnica, cabos de fibra óptica, antenas, satélites artificiais, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. E sem isso daí você não consegue transportar nada, você não consegue trocar informações. Então, desigualmente distribuída no espaço geográfico mundial, aí você tem países desenvolvidos, infraestrutura técnica, bem desenvolvida e grande em quantidade de equipamentos. Os países subdesenvolvidos, os equipamentos estão distribuídos apenas em alguns pontos estratégicos de determinados territórios. É mesmo quando você analisa o Brasil, onde que tem ferrovia, onde que tem a maior parte das rodovias, onde tem os melhores aeroportos. Está tudo estrategicamente colocado no litoral, que é onde concentra a maior parte da população, é mais fácil para escoar a produção, e aí você tem, então, essa dinâmica. Diferente quando você pega a rede ferroviária da Europa, dos Estados Unidos, que explode no território inteiro, né? Aí lá, péssima infraestrutura de transporte público em São Paulo. Então, a foto de 2006, mas isso daqui é retrato de 2020. Veio a Copa do Mundo e todas as obras de viabilidade de transporte nas cidades sérias, mas continuou da mesma forma. Tem cidade, inclusive, que não terminou as obras, né, de locomoção, né, de mobilidade urbana, e simplesmente está jogando terra em cima das obras para tampar e a galera parar, esquecer daquelas obras e tocar o barco para frente, né? País desenvolvido. Pode ser a 10ª maior economia do mundo, já foi a 6ª maior economia do mundo, mas é subdesenvolvido, certo? Boa infraestrutura de transporte público no Texas, nos Estados Unidos, né? Então, o Texas é um dos estados mais ricos lá dos Estados Unidos. Vamos lá. Então, a globalização. O capitalismo proporcionou uma integração entre os diversos países do mundo. Atualmente, Atualmente, os Estados-nação vêm atingindo um grau de interdependência nunca visto em outros períodos históricos. Então, o que é interdependência? Ao contrário de independente. Eles estão cada vez mais conectados, eles não são mais sozinhos. Eles precisam dessa conectividade. Então, a economia mundial capitalista, principalmente a partir dos anos 80, que a Guerra Fria foi enfraquecendo, passou por rápidas e profundas transformações, popularizados com o termo de globalização. Então, vamos analisar aqui. Pontos positivos. Disseminação de informações em escala mundial. Só que você tem que lembrar que sempre, mesmo em escala mundial, não é todas as pessoas que têm acesso a isso. Maior difusão cultural entre os países. É grande, e muitas vezes essa difusão cultural também para estabelecer viabilidade de consumo, né? Grande avanço tecnológico, também mais uma vez a tecnologia é cara, então nem todo mundo tem acesso. Aumento da produção de bens e na geração de serviços, mas nem todo mundo tem acesso a esses bens e esses serviços. Formação de ONGs que atuam globalmente, as organizações não governamentais. E na verdade, as instituições, né, de uma forma geral. Aí, aspectos negativos. Intensificação da desigualdade, tanto entre os estados-nação como no interior deles. Então, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Maior
dependência econômica e financeira dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos, por causa do estabelecimento das multinacionais. Multinacional vem no seu país, gera riqueza, mas leva a riqueza para o país de origem, para a matriz. Então, lá, só para ter uma ideia, né? Esses dias eu li um comentário, cidadão falando assim, né? O anarcocapitalista, que não precisaria do Estado, né, para interferir nas relações econômicas, principalmente. Aí o cidadão coloca lá que sem o Estado, por exemplo, a Amazônia seria mais preservada, porque daí apareceriam capitais privados que teriam interesse de comprar áreas na Amazônia simplesmente para preservar a Amazônia. Legal, né? Vamos esperar. Então lá, exemplo de processo de globalização. Já estamos finalizando. Rápida mudança tecnológica e sua distribuição desigual no mundo. Novos padrões de organização da produção e da gestão de empresas. Mercado mundial marcado por um grande aumento de exportação e importação de mercadorias e aumento de fluxos de capitais, mercadorias, informações e pessoas. Então, a globalização, ela se faz num processo muito minucioso, muito específico, né? Então, tem que estar atento a isso. Veja só. Então, continuando ali, ó. Vamos lá. A abertura das economias. Então, os países precisam abrir as suas fronteiras para a entrada dessas multinacionais. Por isso que eu falei de sobreposição de territórios, né? Justamente cada expansão das empresas multinacionais. Maior interferência de organismos internacionais, né? A ONU, a OMC, Banco Mundial, FMI, as ONGs, todas essas são exemplos de organismos internacionais. OTAN, nas políticas econômicas dos países subdesenvolvidos, modificação no papel dos estados em vários países, principalmente nos subdesenvolvidos. E o estado ele passa a ser não mais aquele gestor para beneficiar a população, mas sim um gestor para beneficiar as filiais das multinacionais, justamente aquela dependência de capitais, né? Participação da OMC nas negociações comerciais entre os países. Aqui a gente tem uma demonstração da pobreza. A gente sabe que a região do mundo que concentra maior índice de pobreza é o continente africano. Então não existe capitalismo milagroso no mundo que vai reverter isso de uma forma simples e eficiente. E não estou falando que outros sistemas vão fazer isso também. Eu estou dizendo que a gente tem que ampliar a nossa perspectiva e enxergar as coisas como realmente elas são, né? Então, a interligação econômica e financeira em um mundo desigual. Então, se o mundo é desigual, não é o neoliberalismo nem o capitalismo que vai mudar isso. Vamos lá, aprofundamento das relações internacionais. Diversificação das atividades econômicas, o desenvolvimento tecnológico, aumento da produção e exportação dos países. Então, gera um contexto contínuo. O cenário, as nações fortemente industrializadas e com amplo domínio tecnológico que formam o grupo de países desenvolvidos foram conquistando novos mercados no mundo todo. E eles vão conquistar cada vez mais mercados até que você tenha um controle monopolizado. Então, não existe um sistema que evita isso. Todo sistema ele vai acabar gerando uma viabilidade de monopolização, seja ela por meio de uma empresa privada ou até mesmo do Estado. Então, por isso que a gente não deve acreditar num sistema econômico que vai salvar o mundo, que vai salvar a pobreza. Isso não acontece. Porque a globalização ela gera concentração de capital. Ela deixou o mundo mais rico, o capitalismo deixou o mundo mais rico, mas também concentrou mais riquezas, né? Tendências provocadas pela globalização. Então lá, fusões de empresas, que quando duas empresas que disputam o mercado no mesmo segmento, elas resolvem simplesmente fundir, elas fazem uma união. Então, ao invés de competir entre si para gerar a ideia da livre concorrência, elas se unem. Olha que beleza. Sadia e Perdigão. Fusão. Aí, ou aquisições, compras. Coca-Cola, Jesus.
dominava o seu mercado regional, o que a Coca-Cola fez? Comprou Jesus. Coca-Cola comprou Del Valle, Suco Capo, Chamate Leão e vai comprar todos os outros que se opuserem ali a essa ideia de expansão da marca. Aí lá, objetivo: disputar mercados com maior poder de competitividade e aumentar a capacidade de investir em novas tecnologias. Então você tem essa promoção, né, de desenvolvimento. Então, a globalização econômica, fenômeno que pode ser considerado a expressão mais significativa das relações entre os Estados-nações. Então você tem ali, ó, essa expansão do capitalismo promovido pelo neoliberalismo, e os países desenvolvidos produzem maior volume de investimentos. Então, todo mundo quer receber esses investimentos. Por isso que a essência, né, a ideia central está vinculada a essa necessidade de se estabelecer num mundo onde o capital tem um poder maior que os estados. E os estados, eles estão à mercê, eles estão ali totalmente voláteis às ações das grandes multinacionais. Certo? Espero que você tenha entendido. Obrigado aí por ter ficado até aqui. Meus cumprimentos, forte abraços e abraços geográficos. Muito obrigado, tchau.